Então, a nossa primeira parte do projeto corresponde à análise da base de dados do DataSUS, dos dados de 2024, correspondente às doenças do aparelho circulatório, CID-10, abrangendo todos esses códigos, do I00 até o I99. Né? Nós baixamos essa base de dados do DataSUS com esse filtro do CID, no qual a gente consegue ver aqui na nossa pasta à esquerda, DataSUS. E no começo do nosso código é apenas os importes, né, o setup. Aqui a gente consegue baixar do GitHub, diretamente do GitHub, a nossa base de dados, os nossos códigos, né. E aqui começa, de fato, a exploração dos dados do dataset, né. Importante notar é que o nosso dataset ele tem poucas colunas, mas ele possui mais de 1.200.000 linhas, né? E essas colunas, elas são resumidas aqui, ó. Idade, sexo, idade, raça, aqui a instrução, município de residência, caráter da internação, complexidade, dia de permanência, UTI mês, que é a quantidade que a pessoa ficou na UTI, marca da UTI, que seria o tipo de UTI que a pessoa utilizou, o diagnóstico principal, o diagnóstico secundário e o procedimento realizado. Então, a seguir, nós fizemos uma exploração de cada coluna para conseguir visualizar os tipos de dados que contém cada coluna, né? Então, aqui em sexo nós temos somente esses dois tipos, raça e cor tem todos esses tipos, grau de instrução tem esses tipos aqui, caráter da internação tem 1 e 2, que é eletiva e urgência, complexidade média e alta complexidade, e a marca da UTI é o tipo de UTI conforme o código, né? Aqui é um resumo do nosso dataset com quantidade de valores únicos, né? E amostra de valores. A gente vê que não tem valores nulos. Embaixo, uma tabelinha de resumo, né? Com uma legenda para facilitar a compreensão do nosso notebook. E agora começa, assim, a exclusão e o tratamento das colunas, né? Primeiro, as colunas que foram excluídas foram as colunas de município, porque nós achamos que não seria tão relevante separar por município, e sim, o que vale é a quantidade geral do Brasil inteiro, né? O diagnóstico secundário nós excluímos porque todas as linhas estavam com o mesmo resultado. Então, a gente observou que não tinha dados do diagnóstico secundário. E a coluna de instrução, a gente observou que ela estava mal preenchida, né? A proporção aqui, ó, tá praticamente 100% para todos, né? De instrução. Então, são colunas que não tinham dados relevantes, por isso elas foram excluídas do nosso dataset. Aqui nós fizemos apenas um gráfico para poder conseguir visualizar cada coluna, né? E começa nessa parte o tratamento das colunas que são relevantes, né? Primeiro, os procedimentos realizados. Nós tínhamos mais de 700 tipos de procedimentos e conseguimos agrupar esses tipos de procedimentos em 8 subcategorias. Embora o Ministério da Saúde traga essas 8 categorias, no nosso dataset a gente encontrou apenas essas 4, né? E nessas 4, nesse gráfico, a gente consegue visualizar a proporção do número de pacientes com cada tipo de procedimento realizado, do código do procedimento, né? Então, número 3 é clínico, tudo que é resolvido clinicamente. Número 4 é cirúrgico. Número 5 são transplantes, que são a minoria. E o número 2 são procedimentos de diagnóstico. Aqui trata-se de, provavelmente, pacientes que
foram para fazer exames e tiveram que ficar em observação, internados, né? Que é a minoria também dos dados mais relevantes para nós é o número 3 e o número 4. Aqui é apenas uma exploração dos dados do grupo 2, daqui de cima. E aqui constatações gerais, aquelas constatações que eu já tinha falado anteriormente, que 64% das internações são resolvidas clinicamente sem cirurgia. Em segundo plano, as cirurgias invasivas, angioplastia, colocação de stents, correspondem a 35% dos casos, transplante do coração é 0,4% e a categoria diagnóstico também é 1%, né? Aqui é só um resumo das colunas. Agora começa o tratamento da coluna diagnóstico principal. A gente tinha visto que havia no nosso dataset 455 tipos de diagnósticos listados, e a gente conseguiu fazer esse agrupamento em 11 subcategorias de acordo com a OMS. O código abaixo que ele faz essa subdivisão, né, nessas 11 categorias, e aqui é um resultado do que foi feito no nosso dataset. E ele cria esse bloco clínico OMS com essa subdivisão. Aqui a coluna target, que é a UTI mês, que é a quantidade de dias que a pessoa foi para a UTI. Então, na verdade, a gente manipulou essa coluna para que ela ficasse binária, correspondendo 0 a pessoas que não foram para a UTI, só ficaram internadas, e 1 aqueles que realmente precisaram de UTI. Então, a gente observa que a maioria aqui, ó, dos pacientes não precisaram de UTI. Aqui embaixo é um gráfico com base nos blocos das doenças, né? E no total de pacientes. Aqui embaixo uma legenda, a gente observa que esses 4 primeiros retângulos, eles correspondem à maioria do nosso dataset, né? Que são doenças isquêmicas, doenças do coração, outras, né, como insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, e as outras correspondem à minoria. Aqui embaixo a gente utilizou esse gráfico de boxplot, para poder ter uma noção da média, né, correspondente a cada bloco clínico e observar também os outliers. Aqui embaixo, mais um gráfico para poder separar agora o número total de pacientes com eixo X, categorizando aqueles blocos clínicos, né? E em vermelho, os pacientes, a quantidade de pacientes que realmente ficaram na UTI, e em verde, aqueles que ficaram só internados, né? Então, a gente vê que alguns blocos clínicos, né, alguns agrupamentos de doenças, eles requerem mais utilização da UTI do que os demais, né? A coluna sexo, a gente observou que o nosso dataset, ele está bem proporcional, né? O número 1 corresponde aos homens e o número 3 corresponde às mulheres. Então, é quase a mesma quantidade. Mas, analisando aqui a quantidade de pacientes, a idade e o sexo, a gente observa que os homens têm a tendência a utilizar mais a UTI em determinada idade do que as mulheres, né? A proporção é maior. Mais um gráfico aqui embaixo, essa que calcula a probabilidade real do uso da UTI por idade e por sexo, né? Então, aqui a faixa etária, a gente observa que a probabilidade é bem maior, é bem diferente entre a mulher e o homem, né? A mulher sendo esse laranja e o homem sendo verde. Então, dessa faixa etária de 20 anos até os 59, a gente tem uma diferença grande entre essa probabilidade. Nas outras idades, a probabilidade é praticamente a mesma. É diferença muito pouca, mas nessa faixa etária aqui, a diferença é maior. Então, tendo isso como base, nós criamos uma nova feature com os homens de alto risco, entre 20 e 59 anos, né? Então, essa nova feature para poder ser utilizada no nosso treinamento, do nosso modelo.
Aqui é um gráfico que cruza os dias de permanência geral, não na UTI, mas dias de permanência geral no hospital, a idade do paciente e o sexo. Então, predomina um pouco o vermelho, mas assim, não tanto, né? E a gente observa realmente que de 40 a 80 anos utilizam-se mais os hospitais. Mais para baixo, agora, é a utilização da UTI. É um gráfico muito semelhante ao de cima, só que para pacientes que utilizaram apenas a UTI. Então, a proporção também de 40 a 80 anos cresce um pouco, mais discretamente, né? Colunidade, aqui o nosso dataset total, né? A distribuição de idade, a gente vê que de 50 anos até 85, 90 anos, né? Ele tem uma curva de crescimento aqui de utilização do hospital. Aqui é um resumo da faixa etária e o percentual, a probabilidade da pessoa utilizar o hospital, a UTI, conforme a faixa etária. Aqui trata-se da densidade de quem vai para a UTI, de quem não foi para a UTI, conforme a idade, aquilo que a gente já tinha mostrado, que em determinado grupos de idade, a pessoa tem uma chance maior de estar internada na UTI do que de ficar internada apenas no hospital, não precisar da UTI. Esse é o mesmo gráfico do de cima, só que com essa secção de 5 em 5 anos, né, da idade do paciente. Esse aqui é o mesmo gráfico do de cima também, só que filtrando apenas pacientes que utilizaram a UTI. Raça e cor. A gente observa no gráfico número 1, número 2, número 3 são tipos de raça e cor, né? A classificação sendo 1 branco, 2 preto, 3 pardo, 4 amarelo. Nós não vemos uma diferença muito grande entre pacientes que utilizaram a UTI entre as classificações de raça e cor. E mais para baixo também o caráter da internação, né? Apesar de que o número 1 é caráter da internação eletivo ou agendada, né? E a 2 é urgência, claro que a 2 seria maior, mas também a diferença não é tão grande daqueles pacientes que não é uma diferença muito exagerada entre aqueles que ficaram internados na UTI, que vieram do agendamento eletivo, e daqueles que entraram no hospital com urgência. Esse gráfico aqui, ele cruza os dias de permanência geral no hospital, a idade do paciente e o caráter da internação. Então, a gente vê que realmente a internação, o número 2, que é a urgência, ela predomina. E aqui no fundo, já, nesse outro gráfico, ele cruza os dias de permanência no hospital com o bloco clínico, né? Predominando a corzinha vermelha, um pouco amarela, com diversos outliers também. Aqui a proporção, o número geral de pacientes que utilizaram UTI, aqueles que não utilizaram. Então, a gente vê que poucos, né, a proporção é bem menor daqueles que utilizaram algum tipo de UTI e os que não utilizaram são a maioria. E aqui é o resumo geral do nosso dataset, como ele ficou depois da criação de algumas features. Aqui só um pair plot para poder cruzar algumas features, né? Mas esses dados, eles estão bem claros nos outros gráficos acima mostrados, e que de fato começa o nosso pré-processamento dos dados, né? A separação das colunas que vamos utilizar, que utilizamos, né, na verdade, e a separação dos dados de treino e teste, e a da target, né, da UTI. Aqui embaixo, a gente faz a padronização dos dados numéricos e a transformação das variáveis categóricas, utilizando o Standard Scalar e o One-Hot Encoder. Então, categorias numéricas, a gente utilizou esse Standard Scalar, e colunas categóricas, One-Hot Encoder. E essas colunas binárias aqui, elas não foram manipuladas, né? Aqui a gente faz a separação, o treino, né? E o resumo do que ficou o nosso X-treino.
depois da manipulação dos dados aqui, do tratamento dos dados. Agora a gente vai analisar dois modelos aplicados, o Randall Forest e mais para frente a regressão linear. Quando a gente aplica a Randall Forest, utilizando 40 árvores, por causa da limitação de processamento do Colab, e no máximo o crescimento em 10 da árvore, né? Nós temos alguns resultados aqui embaixo, com as métricas de Precision, Recall, F1 Score, Sport, Acurácia, matriz de confusão. Então, assim, a gente observa aqui, dando um zoom, que o nosso modelo, ele teve muitos, como se diz, ele mandou muitas pessoas para UTI sem necessidade, muitos falsos positivos, né? Claro que os falsos negativos, né, deixar de mandar uma pessoa que realmente precisava para UTI é algo muito pior do que errar nesse campo aqui em vermelho, né, na superior esquerda, direito. Então, esse foi o resultado da nossa Randall Forest. Agora aqui embaixo, a curva ROC. Esse foi o máximo que a gente conseguiu depois de tratar os dados, né? Essa curva não é uma curva tão boa, mas realmente foi o máximo que a gente conseguiu desse pontilhado que é o chute aleatório. E agora aplicando a regressão logística. Regressão logística com alguns parâmetros ajustados. Cálculo aqui da probabilidade. E aqui embaixo a gente analisa as métricas da aplicação da regressão logística, que ela foi um pouco pior do que o Randall Forest. Agora, dando um zoom, a gente observa que ele mandou menos pessoas para a UTI, mas ele errou mais nesse campo sensível, que são pessoas que realmente precisavam da UTI e não foram para a UTI. Aqui a curva ROC da regressão logística, também muito semelhante à curva ROC da Randall Forest. E aqui embaixo a gente fez um ajuste do limiar, né, da regressão logística para ver se melhorava o modelo, colocando 60%, ou seja, um modelo que não ficasse tão, como se diz, sensível, né? Mas a gente vê que o resultado é que ele retirou mais pessoas da UTI, que não precisavam da UTI, mas ele errou muito mais daqueles que realmente precisavam de UTI. Então a gente viu que a gente não teve um ganho significativo em fazer esse ajuste aqui no código da regressão logística, né, de 60%. Porque, como se diz, errar nesse campo, nesse quadrado abaixo aqui, onde está 33.077 pessoas, é muito pior do que errar nesse quadrado de cima. A conclusão da nossa análise foi que o Randall Forest foi um pouco melhor, porque ele teve um recall de 74%, né? Ele acertou mais os pacientes graves do que a regressão logística, como a gente já havia falado. No entanto, o Randall Forest, ele soou esse alarme falso, né, para mais pacientes do que a regressão logística, né? Então, entre salvar vidas e o desperdício financeiro, salvar vidas sempre é melhor, né? Aqui, só um resuminho das métricas de cada tipo de machine learning que a gente utilizou, cada algoritmo que a gente utilizou. Realmente, assim, apesar do nosso banco de dados ele ser um banco de dados grande, com mais de 1 milhão de linhas, como a gente tinha visto aqui no tratamento das colunas, não havia dados tão relevantes, né, que pudesse melhorar essas métricas de resultados aqui, de recall, de acurácia, curva ROC. Então, mesmo ajustando bastante o nosso dataset, esse foi o melhor resultado que a gente obteve. Então, hoje vamos apresentar a solução que desenvolvemos para a segunda parte extra do nosso trabalho da TechCharge, fase 1.
onde desenvolvemos uma solução para detectar retinopatia diabética, utilizando redes neurais convolucionais. Lembrando que esse modelo atua como suporte ao diagnóstico e a palavra final sempre é do médico. Nosso ambiente ele foi configurado com TensorFlow, Keras e OpenCV. Em seguida, carregamos o dataset Diabetic Retinopathy, que está para cá para baixo. Esse dataset. Ele originalmente vem com 5 graus de severidade e o código faz a leitura e a contagem, dividindo tudo em treino, validação e teste. Análise exploratória agora. Nossa análise exploratória, identificamos um problema clássico na área da saúde, que é o desbalanceamento dos dados, né? Quase 50% da nossa base de treino não apresenta a doença, enquanto que casos severos, eles correspondem a 5%. Então, para evitar que o modelo fique enviesado para a classe majoritária, aplicamos pesos compensatórios durante o treinamento. Agora, acerca do pré-processamento. No pré-processamento, nós simplificamos o problema para uma classificação binária, agrupamos todos os níveis de retinopatia diabética na classe Diabetic e os saudáveis na classe normal. Que a gente vê aqui. Para aumentar a generalização e o combate do overfitting. A gente aplicou o Data Argumentation no conjunto de teste, no conjunto de treino, Adicionamos a rotação, flip, zoom e brilho. Também a gente calculou os pesos das classes para equilibrar o aprendizado. Agora, treinamento, arquitetura do modelo. Para a arquitetura do modelo, nós escolhemos MobileNet V2 com Transfer Learning, que ela é extremamente eficiente e leve. Importamos os pesos da imagem net, congelamos a base para atuar apenas como extratores de features e adicionamos a nossa própria cabeça classificadora das camadas Global Average Pooling, Dense e Dropout, finalizando uma função sigmoid para nos dar a probabilidade da doença. Agora, treinamento em 2 fases. O treinamento ele ocorreu em 2 fases. Primeiro treinamento, apenas a cabeça classificatória por 5 épocas. Em seguida, fizemos o Fine Tuning, descongelando as últimas 30 camadas da MobileNet V2, com uma taxa de aprendizado menor. Utilizamos callbacks, muito importantes como Early Stopping e Reducer Run Plateau. Como os gráficos mostram, aqui embaixo, a estratégia foi um sucesso, garantindo a estabilidade e levando a nossa curva ROC, né, de validação para a casa dos 96%. Agora a avaliação das métricas. No conjunto do teste, os resultados foram ótimos. A gente atingiu 94% de acurácia, 92% o recall, né? Precision 95%. E a curva ROC de 97%. Então, no recall a gente tem uma proporção muito boa, né? De 92%, gerando poucos resultados falsos, na precisão boa. Aqui na matriz de confusão a gente consegue visualizar isso, que os falsos negativos e positivos são bem poucos em comparação com os resultados corretos, né? Por isso que a precisão do algoritmo está excelente do treino, tanto que a curva ROC ela está bem distante daquela curva do tracejado que é o tracejado aleatório, né? Como se fosse jogar uma moeda, né? Para cima. E para fechar, a gente aplicou a técnica GradCam para remover o efeito caixa preta da IA. Os mapas de calor gerados provam que o modelo está de fato tomando decisões baseadas nas áreas anatômicas corretas, como microaneurismos e exudatos na retina, e não ruídos de fundo.
Por fim, o modelo avaliado ele foi salvo no arquivo Keras e as métricas importadas em JSON. Aqui embaixo, nós vemos um resumo dos resultados que já tínhamos visto em cima, né? Resultados da matriz de confusão, resultados da fase 1 e fase 2, um resumo da fase 1 e fase 2, e a conclusão final de que o modelo ele se demonstrou um modelo muito adequado, né? Com alta acurácia, apesar de não ter um dataset grande, sim, um dataset pequeno, foi suficiente para poder rodar e criar uma aplicação médica bem refinada.